Olá, bem-vindos a mais um episódio do MielomaCast e hoje nós vamos falar com a doutora Daniele Leão sobre bispecíficos. Bem-vinda, doutora Daniele. Muito obrigada, Cris. Parabéns aí para vocês, mais um podcast, esses eventos que vocês fazem são maravilhosos. Cris, então... O que são bispecíficos? Pois é, Cris, eu achei muito interessante quando você me chamou para falar disso, porque eu acho que o mieloma tem sido revolucionado, né? Então, eu sou da época, quando eu comecei a atuar, a gente ainda fazia quimioterapia, VAD, né? Ainda fazia quimioterapia para mieloma com um medicamento em que as pessoas ficavam internadas, a quimioterapia vermelha e tinha tudo isso. Então, agora a gente está falando de tratamento sem quimioterapia. E agora, para pacientes que recaíram, para pacientes que a doença retornou, a gente tem novos mecanismos de ação, novas terapias que não repetem o que o paciente já recebeu. E uma dessas terapias são os chamados biespecíficos. Então, são os anticorpos biespecíficos. Então, são substâncias fabricadas pelo homem, né? Então, a gente já tinha o anticorpo anti-CD38. Que são quais os medicamentos? Os anticorpos anti-CD38 é o daratumumab e isatuximab, que eles ligavam num pedacinho, no CD38, e matavam as células. Agora, além dos pacientes terem um pedacinho que se liga nesse anti-CD38, né, que no caso não é no CD38, ele liga tem o BCMA, GPRC5D, são outras substâncias que ficam na pontinha, assim, na superfície, né, na parte de fora das células. Só que além de ligar nessa parte, eles têm um outro bracinho que liga na célula imunológica, uma das principais que vai matar o mieloma. Então, o que acontece? Essas doenças, infelizmente, elas soltam tipo uma cortina assim, de fumaça que o nosso sistema imunológico não consegue detectar. Porque todos os dias a gente produz algumas células tumorais que o nosso corpo vai lá e mata. Então, do mieloma, infelizmente, essa célula escapou. Então, o que ela faz? Esses anticorpos biespecíficos, eles vão lá. Então, por ser bi, eles se ligam em dois lugares. Então, finge que esse aqui é a célula imunológica. Então, ele liga na célula da doença, ele liga na célula imunológica, que é o chamado linfócito T, e aproxima os dois. Ele apresenta a célula tumoral ao linfócito T e fala... O linfócito T ataca ela. Esse é que você tem que matar. E quando ele aproxima, que ele fala, essa que é o seu alvo... ele desencadeia toda uma resposta imune, uma resposta do seu corpo contra a doença, que já deveria, infelizmente, não foi, mas deveria ter sido já liberada, deveria ter sido ativada. Então, ele ativa essas células. Mas então, vamos explicar de novo para quem está ouvindo a gente, nem todo mundo assiste, tem muita gente que ouve no carro, né? Ouve legal, em casa. legal. Então, assim, a gente imagina como se fosse um T, assim, né? Então, a ponta... imagina um Y, tá. Isso. Então, numa ponta... é a nossa célula de defesa, o linfócito, grudada, que ele vai lá e gruda. E na outra ele gruda na célula do mieloma. Aí ele pega e mostra para a célula de defesa. Ele junta. Como se fechasse o Y. Como se fechasse no I. Entendi. E aí ele apresenta uma outra. E aí, quando essas células se juntam, é desencadeada a resposta que o linfócito T já deveria ter feito, que é atacar as células. O linfócito T estava com defeito, é isso? O mieloma, ele lançou substâncias que deixavam o linfócito B meio bobo. Entendi. E o que é interessante, então as pessoas falam, então é uma imunoterapia. Sim, é uma imunoterapia. A gente usa a própria imunidade da pessoa, né? Você vai ter depois um podcast que vai ser maravilhoso com a Vânia Hungria, falando sobre terapia com células CAR-T ou CAR-T-cells. Esse, a gente usa as mesmas células, só que ao invés de a gente retirar e ensinar as células, a gente usa as do corpo da pessoa e ativa. Nossa, quanta opção nova, né? Quanta coisa diferente. Então, não é nem terapia-alvo, não é nem CD38, quer dizer, não é quimioterapia, longe disso, é uma terapia, é uma imunoterapia, né? Então, é um tipo de resposta que o corpo mesmo gera. E aí o que acontece? Não deixa de ser uma terapia-alvo porque ele liga em determinados pedacinhos que a gente quer. Tá? Mas então o que acontece? Aí, quando essa célula T se ativa, uma coisa legal, Cris, é que ela começa a desencadear mensagens para as outras células que são iguais a ela, outros linfócitos T que também estão lá bobinhos. Então, eu brinco com os pacientes que ele manda WhatsApp para todo mundo. Sim. E aí o sistema imunológico se ativa em outros lugares também
e começam a combater. Então, é como tipo um dominó, que você faz cair um e vai caindo todo o resto. Né? Uma das coisas que a gente tem... Quais são os medicamentos hoje nessa categoria? Então, a gente tem o teclistamab, o elranatamab e o talquetamab. Todos estão aprovados no Brasil? Todos aprovados no Brasil. Tá? Então, a gente já tem pacientes usando, tem pacientes também em pesquisa, mas com outras maneiras de usar, mas já está aprovado no Brasil. Como é que eles são usados? Eles são usados em combinação com o quê? Então, no Brasil, atualmente, são só eles. Eles não estão aprovados em combinação. A gente está estudando na pesquisa clínica eles em combinação, né? Inclusive, tem estudo até pós-transplante, junto com a lenalidomide. Usa como monoterapia? Só monoterapia, só o biespecífico. Sabe? Então, e é bem interessante. A gente tem só o cuidado, por exemplo, a gente começa com uma dose bem baixinha, aí aumenta um pouquinho, porque o nosso cuidado também é que a pessoa não tenha uma super resposta imunológica. Então, os pacientes, a gente faz uma microdose, como se fosse, para o corpo ele ir acostumando. Né? Então, eu tenho pacientes que já tinham recebido todos os tipos, praticamente, de medicamentos e não respondiam com 3 sessões, 2 sessões, né, 2 ciclos no caso, nem sessões, ciclos, ele teve uma resposta excelente. Então, é uma esperança muito boa para os nossos pacientes. E em termos de efeitos adversos? Então, uma das coisas que a gente toma cuidado é com essa superestimulação imunológica. O que acontece se for superestimulado? Então, se ele for superestimulado, ele pode dar uma reação inflamatória, então uma reação alérgica. Então, assim, pode dar uma febre, né, 38 para cima. Então, você vai desde formas leves até formas mais graves, como uma reação alérgica mais grave, que cai pressão, etc. São, felizmente, raros. E a gente, por saber, né, dessa chance, a gente já tem todo um cuidado. Então, a gente já explica para o paciente, para a família. Tem períodos de internação em que o paciente fica sob controle, porque se ele tiver algum desses efeitos, a gente tem antídotos que podem ser utilizados. Né? Mas isso é só se precisar. São injetáveis ou são orais? Então, não, são injetáveis. Então, tem na veia, subcutâneo, tem de várias formas, né? Tem novos aí também que estão chegando. Então, tem muita coisa boa, sabe? E como as terapias, cada vez, a gente está usando, associando mais os medicamentos, né? Logo no começo, que é a melhor conduta, vamos dizer assim, é o que a gente vai fazer melhor com mieloma, né? Tratar bem no começo. Vai chegar momentos em que esses remédios, eles vão entrar, vamos dizer, na fila para poder ajudar esse paciente. Mas a gente já tem vários pacientes no Brasil que estão utilizando, né? E a gente tem tido respostas muito boas, Cris. Então, a gente toma um pouco de cuidado com isso, a própria questão de hidratação, mas não é quimioterapia, imunoterapia. E uma coisa em relação ao CAR-T, que é muito mais fácil, é porque, por exemplo, o CAR-T você tem que pedir aquela autorização, aí tira as células vão para fora do país e voltam. Esse não. Então, você pode prescrever, autorizado, e você já infunde. Então, já está no hospital para ser usado. Qual a frequência que o paciente recebe, os específicos? Cris, cada um tem uma frequência diferente. No começo, a gente faz sempre um pouco mais, até para poder fazer essa escadinha, né? Mas atualmente, assim, os tratamentos são como são os tratamentos de mieloma, contínuos. Então, enquanto o paciente tiver... Mas normalmente é o quê? Semanal, quinzenal, mensal? Como que é? Conta um pouquinho pra gente. Então, no começo, a gente aplica um pouco mais frequente. Depois, essas aplicações O que é mais frequente? Toda semana. Tá. Tem uns que a gente aplica 2 vezes por semana. Então, o paciente precisa ficar internado um pouco mais de tempo, às vezes, no começo. E depois desse primeiro período em que as doses vão sendo aumentadas, uma coisa positiva é que as reações são praticamente nulas depois. Então, o começo é que a gente tem um pouco mais de cuidado. Porque depois o organismo, ele começa a, entre aspas, se acostumar com aquela ativação. Agora, isso é uma coisa até que a gente já conversou em outros podcasts, é que antigamente o tratamento do mieloma ele era finito, ou seja, tinha aquele período de tratamento. E agora a gente viu que o melhor é que o paciente continue recebendo esse tratamento, para que a célula fique sempre lá, sendo suprimida, ou seja, sendo mantida aprisionada, mantida quieta, sem poder
proliferar e sem que a doença retorne. É claro que o mieloma não tem cura ainda, Cris, mas a gente está sempre buscando e melhorou muito já. E como é que qual é o momento em que o paciente pode começar a receber um bispecífico? Então, a gente nunca que a gente fala, a gente não queima etapas. Então, inclusive, a gente está entendendo os melhores momentos para utilizar, né? Então, vários estudos até trazendo aí muito mais cedo, mas os pacientes eles precisam ter sido expostos às famílias de tratamentos. Então, anti-CD38, inibidor de proteasoma, imunomoduladores. Então, o paciente tendo recebido esses tratamentos, você já pode utilizar. Tá, ter recebido, não precisa necessariamente ter recebido e ficado resistente. No Brasil, não. No Brasil, não. Em outros países, sim. O paciente tem que estar refratário, ou seja, não responder mais, ser resistente. Ficar resistente, né? Que é uma coisa que o paciente sempre tem receio, né? Fala, e se parar de funcionar? E se eu ficar resistente, né? Então, é bom a gente entender que no Brasil não é assim. É um outro tipo de aprovação. Exatamente. Né? E é uma coisa boa, porque a gente sabe que a célula ela vai também conhecendo os mecanismos de ação. E também é o que a gente fala, você não pode deixar boas opções lá para o final do tratamento. Então, porque os pacientes vão somando efeito colateral, os pacientes eles vão ficando um pouco, assim, se a doença não está tão bem controlada, as pessoas vão tendo problemas relacionados à doença. Então, a gente até estava falando sobre isso no podcast. Usar os melhores tratamentos mais cedo, isso garante uma melhor qualidade de vida e um controle da doença por muito mais tempo. Então, isso que a gente tem aprendido aí no mieloma. E os bispecíficos, eles vêm muito, assim, ao encontro disso, né? Para que a gente consiga melhorar a vida dos pacientes, melhorar o controle e mantê-los por muito mais tempo. Boa notícia, né? Doutora Daniele, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Quer deixar alguma mensagem? Eu acho que a mensagem a gente segue na busca pela cura do mieloma, mas eu posso falar para vocês que esses últimos 20 anos a gente, felizmente, cada vez mais se surpreende com os resultados dos tratamentos e com os pacientes que a gente vê que conseguem retornar à sua qualidade de vida, que conseguem viver bem com o mieloma. Né? Então, é o que a gente fala, é uma doença que é uma doença crônica, né? Mas que a gente tem cada vez mais esperanças e a gente vê que muda completamente aí essa história de cada um de vocês que está assistindo. Obrigada. E se você tem algum tema que você gostaria que a gente abordasse aqui no MielomaCast, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, que a gente traz esse tema para você. Obrigada e até a próxima.